Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, iniciando esta minha breve palavra, senhor presidente, gostaria de encaminhar a esta casa um voto de aplauso à TV Borborema, afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, na cidade de Campina Grande, na minha terra natal, que completa hoje 50 anos de existência. Eu estendo os meus cumprimentos ao corpo de funcionários de toda a emissora, do mais graduado diretor, na pessoa do seu diretor-presidente, Cando Lima, Jorge Pinheiro de Lima, também Marcelo Antunes, que é o diretor comercial do grupo, Cacá Martins, a todos os repórteres, jornalistas, funcionários, do mais graduado diretor ao mais humilde funcionário, no pioneirismo que a TV Borborema tem, senador Garibaldi, para Campina Grande e para o Nordeste. Foi através da visão visionária de Assis Chateaubriand que Campina Grande teve a alegria e o orgulho de ser a primeira cidade do Norte-Nordeste a ter uma emissora de televisão que hoje completa 50 anos. Então peço à mesa que considere lido todo o meu pronunciamento em homenagem a estes 50 anos da TV Borborema, ao tempo que faço uma rápida consideração sobre as manifestações avassaladoras de ontem. Unânime que o Brasil testemunhou as mais expressivas manifestações públicas de sua história domingo passado, ontem. E agora a pergunta que se apresenta: o que fazer diante dessas manifestações? É isso que nos compete. Não podemos despolitizar o que aconteceu ontem. Eu disse há poucos instantes que numa manifestação daquela envergadura, onde 6, 7, 8 milhões de brasileiros se encontraram em diversas partes do Brasil, na Paraíba estive em João Pessoa, depois fui a Campina Grande, mas a cidade de Patos, no sertão, também realizou suas manifestações e foram as maiores realizadas até aqui, com a liderança, o comando dos movimentos de rua e do cidadão livre e independente desse país, que também teve o seu engajamento como decisivo. Mas não podemos esquecer que foi a primeira vez que os partidos de oposição também participaram das mobilizações, e isso, não tenho dúvidas, contribuiu e contribuiu muito para o crescimento das manifestações ocorridas ontem. Agora, precisamos encontrar uma saída. Geralmente, quando se fala no tema, apontam-se 3 alternativas: a renúncia, o impeachment e as novas eleições com a cassação da chapa pelo TSE. A renúncia eu vou deixar de lado, porque, como todos nós sabemos, já é lugar comum, é um bordão, que renúncia é ato unilateral de vontade e, portanto, só depende da Presidente da República. O impeachment será talvez o caminho mais rápido, porque, com tudo o que aconteceu ontem, com o julgamento dos embargos na próxima quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal, não restará à Câmara dos Deputados outra alternativa senão a instalação da comissão processante, para que, com rapidez e celeridade, se possa fazer o juízo de admissibilidade, enviando para o Senado o processo que terá o nosso julgamento. A segunda alternativa, e tem sido esta segunda opção a que defendo como o melhor caminho para a solução desses graves problemas, tudo, claro, com respeito à lei, observância à legislação em vigor, é a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral. Com tudo que já foi publicado pela imprensa, através das delações premiadas, onde já se constatou de maneira irrefutável, de forma cabal, que dinheiro do Caixa 2, dinheiro da corrupção, do Petrolão, financiaram a campanha da presidente Dilma Rousseff, é claro que a eleição de 2014 está maculada pelo desequilíbrio de meios. E a Justiça Eleitoral existe exatamente para preservar a vontade do eleitor, fazer respeitar a vontade soberana do eleitor, mas também para equilibrar os meios da disputa.
No momento em que você tem uma candidatura que abusa de poder político, que abusa de poder econômico, com financiamentos ilícitos, já sobejamente comprovados, é claro que o TSE pode perfeitamente, à luz da legislação, caçar a chapa e proporcionar aquela que é a melhor solução para o problema, que é a nova eleição, entregando o poder de escolha a quem é o verdadeiro detentor do poder e que se manifestou no ronco das ruas ontem, que é o povo brasileiro. E será o nosso povo, na sua diversidade de pensamento, na sua pluralidade política, que vai escolher e fazer nascer um governo que tenha a legitimidade e a credibilidade mínima para consertar as coisas que estão cada vez piores no nosso país. Portanto, impeachment ou novas eleições. São esses dois únicos caminhos, sem descartar a possibilidade da renúncia. Agora, o que não será aceito, e eu não conheço sequer tentativas nesse sentido, mas as especulações crescem a cada minuto, a cada instante, o que não será aceito, e desde já manifesto minha posição contrária a qualquer tentativa de mudança de regra de jogo, com implantação de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo, para fazer dentro do ambiente da política um arranjo que deixa de fora a sociedade e que não vai aceitar esse tipo de manobra. Não é possível que se cometa esse erro. Eu insisto, não conheço qualquer tentativa nesse sentido, porque se conhecesse já teria rechaçado. Mas como de ontem para cá cresceu muito, sobretudo nas redes sociais, na internet, esses comentários, quero deixar dito desde já que, inclusive, uma fotografia muito simbólica do presidente Renan Calheiros, que recebeu na residência oficial semana passada o ex-presidente Lula e entregou a Constituição Federal ao ex-presidente Lula, num gesto obviamente simbólico, e não é possível que qualquer solução que se tente esteja fora do livrinho, como dizia Dr. Ulisses Guimarães. Então, qualquer tentativa de reformar a Constituição nesse instante é um casuísmo que não pode ser admitido, que não pode ser de forma nenhuma aceito. Então, acredito eu que vamos ter a implantação ou a instalação, para usar uma expressão mais adequada, da comissão do impeachment, ainda esta semana, e não vamos deixar de lado o acompanhamento do Tribunal Superior Eleitoral para que o julgamento ocorra e, repito e insisto, realização de novas eleições. A nossa democracia está doente. A democracia brasileira está doente com infecção generalizada, a infecção, sobretudo, da superbactéria da corrupção que está corroendo o sistema político brasileiro. E numa democracia doente, nada mais curativo do que voto. Só o voto cura uma democracia doente. E é por isso que eu tenho insistido, não de hoje, já de muito tempo, que a melhor saída para esse impasse grave que o Brasil vive é respeitar a própria Constituição, que no seu artigo 1º assegura que todo poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido. Quando quem governa já não exerce o governo e o poder em nome do povo, nós temos saídas várias para essa situação, e uma delas, para repetir e encerrar este argumento, é indiscutivelmente o caminho da justiça eleitoral em cumprimento e aplicação em respeito à legislação em vigor, que exige inclusive julgamentos com rapidez, com celeridade. Os prazos da justiça eleitoral são bastante diferenciados da justiça comum, da justiça estadual ou mesmo federal. A justiça eleitoral é uma justiça especializada e que tem uma legislação própria, rito próprio, em alguns momentos rito sumário, e a própria legislação exige, ou pelo menos recomenda, que esses processos estejam julgados no máximo até 1 ano após o pleito. Então há prazo suficiente para que nós possamos ter o julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral, a eventual cassação da chapa, ou a necessária cassação da chapa, e eleições para presidente da República junto com as eleições municipais. Há tempo para isso.
É óbvio que antes precisamos tomar uma providência que compete à Câmara ou, quem sabe, ao próprio Supremo Tribunal Federal, que é afastar o deputado Eduardo Cunha, que não tem condições, claro, de assumir a presidência na interinidade, como prevê a Constituição Federal. Então, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, me somo aqui à senadora Ana Amélia, que já desta tribuna antecipou os votos de felicitações por seu natalício, por seu aniversário na data de amanhã. Receba Vossa Excelência me permite uma parte. Com muito prazer, senador Garibaldi. Senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência faz referência aí a 3 hipóteses que estariam nas cogitações da oposição. E eu digo a Vossa Excelência, não há por que deixar de confiar no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Não há por que deixar de se criar uma expectativa de que, mesmo numa turbulência como essa, e já que se falou tanto em serenidade aqui, não venhamos a ter uma decisão serena do Tribunal Superior Eleitoral. Essa hipótese, nós não estamos examinando aqui interesse partidário, mas essa hipótese culmina até mesmo pela cassação do vice-presidente da República, assim como da presidenta, que é o presidente do meu partido, o partido do PMDB. Mas, mesmo assim, eu reitero que nós devemos esperar com toda a tranquilidade que essa decisão venha a ocorrer dentro dos princípios da justiça. Por outro lado, não há como deixar de encarar e não podemos subestimar o que ocorreu ontem nas ruas. O dia seguinte do que ocorreu ontem, ele apresenta um certo contraste do que está acontecendo hoje aqui, porque nós esperávamos que o debate pudesse acontecer hoje aqui com a maior intensidade. Mas o que se verificou foi, graças a Deus, até uma certa serenidade, porque o debate não pode, de maneira nenhuma, em respeito até à população que veio às ruas ontem, não pode descambar para um debate meramente pessoal, como já chegou a ocorrer aqui, houve até pedidos de desculpa hoje. Então, eu quero apenas dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem razão num aspecto da questão. É que nós devemos ter cuidado com essas soluções artificiais, com essas soluções que possam representar até mesmo um desprezo por tudo o que está acontecendo no país, em termos de que os valores da democracia possam ser preservados. Não existe, meu ver, desculpe, senhor presidente, só para concluir, não existe semipresidencialismo, existe presidencialismo. Não existe semiparlamentarismo, existe parlamentarismo. Eu posso estar sendo pretensioso, eu não sou nenhum professor de direito, pelo contrário, eu sou apenas um bacharel em direito. Mas não pode existir soluções dessa ordem sob pena dos políticos serem ainda mais penalizados pela população. Eu queria que Vossa Excelência realmente tivesse aí a paciência de sentir que o meu aparte não tem nenhuma preocupação de ordem partidária.
A minha preocupação é com o que aconteceu ontem. A leitura que precisa ser feita de que não podemos abusar da paciência. Há até aquela célebre frase, não abusemos da paciência, a utere catelina nossa. Senador Garibaldo, agradeço a parte de Vossa Excelência. É óbvio que semi-parlamentarismo, semi-presidencialismo é algo que soa muito, muito estranho. O jornalista Josias de Souza fez, em um dos seus vários textos, sempre muito lúcidos, críticos e atuais em relação à realidade brasileira, disse, olha, semi-presidencialismo ou semi-presidencialismo, o parlamentarismo é como se fosse uma semi-bicicleta. Não tem semi-bicicleta, não tem semi-carro. Isso é algo que vai ainda agravar ainda mais se insistirem em qualquer possibilidade nesse sentido. Repito, para concluir, numa democracia doente como a nossa, só o voto cura. Todos nós lutamos muito pelo voto, o direito ao voto do povo brasileiro. Não há outro caminho, até porque no voto você vai permitir que todos possam disputar a eleição. E aí a soberania popular vai falar mais alto. Nós poderemos ter todas as candidaturas de todos os espectros de pensamento político do país, candidaturas de partidos coligados ou não, e aí a sociedade vai exercer o seu poder, que é o poder de escolha, o poder de decisão. Ah, mas isso não tem espaço? Tem, porque a legislação que nós produzimos no Congresso Nacional, no campo eleitoral, é extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Por muito, mas muito menos, o Tribunal Superior Eleitoral já agiu em relação a outros mandatários. Claro que quando você está tratando de um mandato presidencial, os cuidados se redobram. É óbvio, não precisa explicar isso. Só que o grau de deteriorização do nosso país, o esfacelamento da nossa economia, não dá mais para esperar. O país está indo por ralo. O preço vai ficar muito caro para as futuras gerações. É preciso que nós possamos agir rápido para ontem. Não há mais como esperar diante de uma economia que se esfacela a cada dia e que levará anos para se recompor. E não precisa aqui lembrar os desafios do desemprego, os desafios relativos à volta da inflação, ao aumento constante dos preços que são administrados pelo governo, enfim, o que estamos percebendo nas ruas, no dia a dia do povo brasileiro. Então, acredito que será esse o melhor caminho, senhor presidente, para que nós possamos dar uma resposta rápida, garantindo que em outubro façamos eleições presidenciais junto com as eleições de vereadores e prefeitos, garantindo que a solução jamais virá de tentativas de conchavo, de acordos políticos, mas sim nascerá da soberania do voto popular. Esse é o caminho para tirar o Brasil dessa profunda crise que nós vivemos nesse instante. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente.